Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia em 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que diz desta maneira: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pais amados, nós estamos aqui para trazer mais uma palavra sobre os falsos mestres, falsos doutores, ensinadores. Aqui nós trazemos uma palavra de advertência sobre esses falsos ensinadores. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que nós possamos transcorrer contra esses hereges que estão destruindo o caminho da verdade. O apóstolo Pedro, ele começa de uma forma muito interessante este pequeno trecho das Escrituras, falando acerca dos falsos mestres. Ou seja, aqui ele deixa bem claro: e também houve entre o povo falsos profetas. Amados, sempre existem os falsos profetas que estão andando de mão dadas, que estão ali juntamente com os pastores enganadores, levando as pessoas ao erro, conduzindo as pessoas ao erro. Nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo de número 30 e versículo de número 31, que diz desta maneira: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Para ainda, vamos lá. Quem são os falsos profetas? Vamos dar um pulo para os tempos atuais. Os falsos profetas são esses pregadores itinerantes, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus e que profetizam falsamente. Quem são os sacerdotes? São os pastores presidentes, pastores das grandes igrejas que dominam, faz campanha de mão dadas com essas pessoas. Mas você sabe por que acontece isso? Profeta profetizando mentira, pastores enganando o rebanho, porque o meu povo assim o deseja. Mas aí no versículo 31 diz dessa forma no finalzinho: e que fareis no fim disto? Ou seja, quando vir um juízo sobre vós, o que vocês vão fazer? Aqui, nesse momento, Jeremias estava apontando para esses falsos profetas de hoje em dia. E nós estamos vendo Pedro falando a mesma coisa, dizendo que houve falsos profetas. Então nós precisamos entender. Talvez essa seja uma referência também a Balaão. Talvez seja uma referência específica a Balaão. Aqui mais tarde ele vai citar nesse mesmo trecho, lá no capítulo 2, 15 e 16. Nós não vamos estar lendo aqui. Embora já tenha mencionado uma frase desse oráculo lá de Números, ele dá uma palavra pesada sobre essa turma. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que entender essas coisas. Olha só. Eu quero que você entenda uma coisa, meu amado. Você precisa abrir o coração para que você não caia nessa turma e a turba dos falsos profetas. Pedro aqui está prevenindo que tais falsos mestres, de forma semelhante, introduzirão, olha só, encobertamente heresias de perdição. Ele não chega dizendo: heresia, gente, pega aí que é heresia. Não. É encobertado, vem com jeitinho. E a igreja vai absorvendo. Esta é o desafio da igreja do Novo Testamento. Está observando. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem que conhecer as Escrituras. Todas as heresias começaram e começam com argumentos plausíveis na interpretação das Escrituras, baseados doutrinas e crenças no silêncio das Escrituras, e não nas palavras explícitas sobre o assunto.
Não, eles começam a construir algo em cima do silêncio. Aprenda uma coisa, uma das regras da hermenêutica: você fala onde a Bíblia fala, onde ela se cala, você se cala. A Bíblia interpreta a si mesmo. Não adianta inventar coisas novas ali, como uma revelação, se aquilo ali não flui da palavra do Senhor. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo traz um ponto crucial, o apóstolo Pedro traz um ponto crucial para nós. É uma advertência contra aqueles que moralmente negam a soberania de Cristo, trazendo uma realidade que esse discurso dessa turma aí, olha, é um problema sério. Eu quero que você entenda uma coisa: esses falsos mestres não estão ouvindo e por isso negam moralmente o senhoria, a soberana propriedade que Cristo tem sobre suas vidas. Tal negação lhes trará rapidamente a destruição. Olha, amado, porque foi Jesus Cristo que nos resgatou. É uma parte muito importante da soteriologia, a doutrina da salvação, segundo a percepção do apóstolo Pedro. Que a gente fala da teologia petrina. Então nós precisamos entender isso. Abra o vosso coração. Olha, existem resultados desses métodos aplicados dentro da igreja por essa turba. A presença desses falsos mestres não representa um fenômeno novo. Olha, isso traz tragédias para dentro da igreja. É previsível, muito previsível, essa introdução de heresias. Muitos os seguirão, preste bem atenção. O que é ainda mais trágico é que a mentira frequentemente conquista as pessoas de bom coração, que se tornam motivo de blasfêmia contra o caminho da verdade, pelo exemplo que dão aos outros. Agora preste bem atenção, existe um motivo para tudo isso. Qual é o motivo? É a avareza, é o ganho financeiro. Estão fazendo isso por ganho financeiro. Então, meu amado, aqui fica uma palavra: fica esperto. Basta simplesmente analisar as palavras e a fé contida nessas teologias de várias seitas nos dias atuais. Nós precisamos estar com os olhos abertos para entender a importância e a revelação da palavra de Pedro. Isso aqui é uma advertência para nós. Os falsos mestres enganam os cristãos com histórias engenhosas. Ele vai chegando devagarinho, ele não chega de uma vez, não. Olha, Pedro diz aqui em 1,16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. As pessoas estão seguindo determinadas coisas sem a palavra e a revelação de Deus, estão na revelação humana. Isso é um padrão diretamente oposto à verdade que Pedro deixa claro aqui nos seus escritos. E os demais apóstolos testemunharam. Apóstolo tem que ter andado com Jesus, testemunhado a ressurreição. Ele precisa. Hoje em dia tem falsos apóstolos em tudo quanto é lugar, tudo para ganhar dinheiro, profetas mentirosos e enganadores. Amados, aqui tem um lembrete da advertência sobre os falsos ensinadores. Eu só quero que você guarde essa palavra no coração. Em seguida, Pedro, ele chama isso e nos traz uma palavra, ou seja, ele fundamenta seu argumento a partir da história, do conhecimento, da vida, à luz dos feitos desses falsos mestres. O apóstolo afirma que o julgamento de todas essas pessoas não está adormecido, o Senhor está vendo, e passa a demonstrá-lo, mostrando e apontuando devagarinho. Amado, eu quero te chamar a atenção uma coisa: abra o coração, abra os olhos espirituais, fica ligado, lê a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Deus quer te usar de maneira poderosa na terra. Não deixe que Satanás, através de falsos mestres, falsos enganadores, venha turbar a tua fé, a tua visão espiritual. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz do nosso Deus. Amados, mais um dia falando das coisas de Deus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.